João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra: Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Senhor Jesus, Pai bondoso, ó Deus, graças te damos, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito, ó Pai, venha nos falar nessa noite, ó Deus. Ó Deus, apresentamos a Ti, ó Pai, cada vida aqui presente nesta noite. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha trazer paz para esse coração. Que o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, abrir a mente e o coração deste irmão, desta irmã, nesta noite, ó Pai. Porque cremos que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, ó Deus, que o Senhor esteja preparando cada vida aqui, Senhor. Não deixe que ninguém, ó Pai, venha sair daqui, ó Pai, sem entender o que o Senhor preparou para nós nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, o Evangelho de João, ele foi escrito depois dos outros evangelhos. Os evangelhos são conhecidos como sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas. Esses evangelhos, eles já estavam escritos. João, ele foi escrito 20 anos depois desses evangelhos serem escritos, amados. Então, o Evangelho de João, amados, ele foi escrito com um propósito específico. Está lá em João capítulo 20, versículo 31. Acompanha comigo aí, amados. Olha só o que diz João 20, versículo 31. Este, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida
em seu nome. Amém, amados? Então, o Evangelho de João ele foi escrito, querido, para apresentar para o mundo que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Amém, amados? E esse é o propósito de João. Ele escreveu esse Evangelho. E ao escrever esse Evangelho, João ele vai provar que Jesus, de fato, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Amém, amados? E Ele é Deus. E duas maneiras bem claras eu estarei apresentando aqui nesta noite, amados. Primeiro, porque possui o mesmo atributo de Deus, né? Ele usa a palavra eu sou 7 vezes, né? Uma palavra que ele usou quando ele apareceu para Moisés. Ele falou com Moisés pela primeira vez, e ele usa a palavra eu sou, que Jeová ele se apresenta a Moisés e fala eu sou que sou. Ele fala, quando Moisés chega para ele, o que direi, né, a Faraó, a quando me perguntarem, que Deus é esse? Ele fala, eu sou o que sou. Diga para ele que eu sou, enviou a voz. E ele apresenta Jesus com essa expressão, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Mas tem um desses eu sou, que ele compartilha com você, querido. Ele fala que vós sois a luz do mundo. Mas ele pode perceber que Jesus, ele não vai dizer assim, você é o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele não vai dizer, vós sois a porta das ovelhas. Ele não vai dizer, vós sois a videira verdadeira. Ele não vai dizer, vós sois o bom pastor. Mas ele fala, vós sois a luz do mundo. Esse ele compartilha conosco. Mas por que ele compartilha conosco? Sabe por quê, Pedro? Você é luz, amém? Você é luz. Embora que é um pouquinho diferente, queridos, né? Nós somos luz, mas nós não somos como Jesus. Jesus ele tem luz própria, amém? Assim como o sol tem luz própria. A lua não tem luz própria, né? E essa luz do sol, ela ilumina a lua. A lua é iluminada pela luz do sol que reflete nela, amém? Assim é Jesus, nós refletimos a glória de Deus, amém, amados? Olha para o teu irmão lá, diga para ele, você reflete a glória de Deus. Lena, Sandra, você reflete a glória de Deus. Irmão Sinéia, você reflete a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que nós, com a cara descoberta, nós refletimos como espelho a glória de Deus. Nós somos transformados de glória em glória. Mas também Jesus, ele retrata sua divindade e prova que ele é o Filho de Deus através dos seus sinais. Interessante quando fala em milagre, né? Fala em sinais, né? Os sinais de Jesus. Jesus ia fazendo seus sinais, ele ia realizando os seus milagres, né? Sinais que o próprio João escreveu em João capítulo 21, 25. Ele diz lá que ele diz que não poderia conter os livros dos milagres que Jesus realizou, né? Que não haveria livro para escrever a quantidade de milagres que Jesus realizou. Então João, para provar que Jesus é Deus, no livro de
João, por isso que eu falo que o livro de João é um livro diferente dos outros evangelhos. Ele apresenta 7 milagres, e esses 7 milagres, o primeiro de nós já conhecemos, né? Ele transforma, né, a água em vinho no casamento, nas bodas de Caná, né? É a marca de Jesus, que ele sempre transforma para melhor, amém, amados? O segundo milagre, né, foi o filho do servo do rei, né? O terceiro milagre, eu preguei domingo passado, que foi o paralítico do tanque de Betesda, amém, amados? O quarto milagre é a mensagem que eu estarei pregando hoje, que é a multiplicação. Repita comigo: multiplicação, amém? Fala assim comigo: eu creio que Jesus, ele está multiplicando na minha casa. Eu creio que Jesus está multiplicando esta igreja. Amém? Aleluia, glórias a Deus. O quinto milagre eu estarei pregando na quarta. Não deixe de vir na quarta, queridos. Quinta, troquei aqui, é quinta-feira. O milagre que Jesus ele anda sobre o mar. Amém, amados? O mar da Galileia. Jesus ele coloca seus pés, se flutua sobre as águas. O sexto milagre, querido, a gente andar rápido aqui, a cura do cego de nascença. E o sétimo milagre é do livro de João, a ressurreição de Lázaro, amém? Então ele apresenta 7 milagres, o número da perfeição, o número de Deus, mais uma vez para provar que Jesus, ele é Deus, amém? Então repita comigo: ele é o meu Senhor, ele é o Rei da glória, aleluia, glórias a Deus. Ele é o Senhor, ele é o Rei da glória, querido. E ele está presente aqui neste lugar. Lembrando que Jesus, um pouco atrás, ele tinha recebido a notícia trágica que seu primo João Batista havia sido degolado pelo rei, né? Antipas, né? Então, além dessa notícia, Jesus ele tinha uma agenda intensa, irmãos. Nessa conjuntura, Jesus ele tira os seus discípulos para uma espécie de um período de descanso, e ele vai outra vez para a banda do mar, para o outro lado, para um lugar deserto. E nós podemos ver, amados, e ele vai para o outro lado, e a multidão, ao ver, antecipa Jesus, e eles chegam aonde estava Jesus. E Jesus ali, aquela multidão, a hora ia passando, amados, e eles vão para aquele lugar deserto, que não tinha o que comer, né? Eles estavam ali, e nós podemos ver que nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Um exemplo, Mateus nos informa que Jesus curou enfermos ali naquele lugar. No livro de Lucas nos informa que Jesus, ele anunciou a eles o reino de Deus. No livro de Marcos, ele informa ali que, movido, né, de compaixão, ele viu aquelas pessoas ali como ovelhas sem pastor, amados. Então, meus amados, Jesus, ele tem compaixão daquelas pessoas, né, que estavam ali, queridos, naquele lugar, amados. Amém? Então, meus amados, nós podemos ver, amados, que Jesus, ele cuida daquela multidão, amados. Mas a noite estava chegando, né? E em Marcos 6,35, os discípulos falaram com Jesus: Senhor, dispense essa multidão, mande eles embora, porque nós podemos ver que a noite está chegando, está ficando tarde, e aqui é deserto. E ali tinha mulheres, né? Tinha crianças ali naquele lugar, né?
eram 5.000 pessoas ali. Muitos falam que poderia chegar a um número até de quase 20.000 pessoas na realidade, porque tinha crianças, né? Tinha idosos ali naquele lugar. Amém, amém? Então, meus queridos, Jesus ele pergunta para Filipe, em João capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: onde compraremos pão para comer? Mas ele dizia isso experimentando, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus ele já sabia, porque ele é Deus, porque ele sabe lá na frente, amém, amados? É assim na nossa vida. Jesus ele sabe qual problema você tem enfrentado na sua vida. Jesus ele te conhece muito bem, ele conhecia cada vida, embora ali estava uma multidão, mas Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, amém, amados? Glória a Deus. Então, amados, então diz o texto que Filipe ele respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada deles tome um pouco. 200 dinheiros, aqui tem Bíblia que fala 200 denários, corresponde a 200 dias de trabalho de um homem. Então a gente vê que como grande era aquela multidão, irmãos. Mas Jesus ele tem um plano, amém, amados? Jesus ele tem a sua estratégia, amém, amados? Porque ele conhece todas as coisas, ele te conhece. E eu tenho certeza que nesta noite Jesus ele já está trabalhando a seu favor aqui nesse lugar. Você toma posse? Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados, é que não temos o dinheiro. Era o pensamento ali de Filipe ali naquele lugar. Mas no versículo 8 diz que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, ele disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Lembrando que 5 pães de cevada, o pão não era de trigo, irmãos. Esse pão era de cevada, né? Cevada a gente sabe que dava para os animais. Então, por isso que eles usavam o peixinho para dar um sabor, porque não era um pão de boa qualidade. Amém, amém? Mas tudo isso nós entendemos que Jesus ele estava ali realizando esse milagre para dizer para eles que ele é o verdadeiro pão, amém, amados? Ele é o pão que mata a nossa fome, amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Assim como a palavra dele, irmãos, é como a água que mata a nossa sede, e é como o pão que mata a nossa fome. Podemos dizer que estamos sendo alimentados pela palavra? Você pode dar um amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui alimentados pelo poder da palavra. Amém? E ele disse: está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas, amados? Né? É pouco. Imagina aquele rapaz, né? Ele não foi egoísta, né? Ele compartilhou o pãozinho dele e o peixinho. Amém? Ele compartilhou, porque entendemos que Jesus, ele tem todo o poder para realizar milagres. Amém, amados? E ele apresenta aquele pão com um peixinho, né? De repente, se fosse outro lá, só tem isso aqui, só dá para mim. Mas, meus amados, quando você dá algo, quando você investe no reino, amado, Jesus ele multiplica. Amém? Ele opera milagres na nossa vida. Você crê? Você toma posse? Amém? Então, meus queridos, isso às vezes acontece na igreja, na nossa vida, irmão. Quando não há recurso, amados, a gente às vezes não sabe o que fazer. A gente começa fazendo conta: o que eu vou fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer isso. E acontece no seu dia a dia, na sua casa. Às vezes falta recurso. Momentos que você, muitas das vezes, até se desespera.
sem saber o que fazer, momentos na nossa vida que nós até pensamos assim: o que eu vou fazer agora? Então, para Filipe faltava dinheiro, para André faltava provisão disponível. Mas, amados, os milagres de Deus ocorrem nos momentos difíceis da nossa vida. É quando você reconhece que está perdido, quando você fala com o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou passando por essa situação. Senhor, será que eu vou morrer? Será, Senhor, que eu não vou ver os meus filhos crescerem? Não vou ver os meus filhos casarem? De repente, pode ser pensamento de alguém que passou por alguma situação terrível na sua vida. De repente, alguém que não tem um dinheirinho até para comprar um gás. Senhor, o que eu vou fazer para fazer a comida para as crianças? Meu pagamento não saiu, não tenho dinheiro. E o Senhor vai enviar um anjo, né, amados? O Senhor sempre envia anjos, né, para nos socorrer. O Senhor sempre envia alguma pessoa para te ajudar. Amém? Eu ontem estava conversando com o pastor e ele falou assim, o jeitinho dele, um jeito assim de falar, muito especial, um jeito carinhoso de falar. Ele falou que tinha uma senhora que chegou para ele e falou com ele assim: pastor, às vezes eu quero falar com o pastor, muita gente não quer me ouvir, começa falando, não dá atenção. Aí ele começou conversando com aquela senhora, e ela contou para ele: de repente o senhor ouviu falar de mim, mas eu não conheço o senhor direito, mas de repente o senhor já ouviu falar de mim. Eu sou aquela senhora que mataram um jovem, eu sou a mãe dele, que arrancaram a cabeça dele e jogaram em determinado lugar, o braço em outro lugar. Um jovem que já estava caminhando na igreja, já estava até firme na igreja, mas a gente entende que o mundo, às vezes a gente fala assim: depois da tempestade vem a bonança, né, queridos? Às vezes a pessoa, recebeu Jesus em sua vida, a gente fala: depois da tempestade vem a bonança, mas tem uns entulhos para tirar, né, queridos? E às vezes tem coisas que a gente plantou e às vezes vai levar tempo para a gente superar aquela situação. E ele, conversando com ela, ele foi na casa dela e ele viu a pobreza, a dificuldade que aquela senhora estava enfrentando. Porque ela falou: olha, meu filho trazia um pacotinho de pão toda manhã, que ele estava trabalhando na padaria, e deixava aqui pendurado, mas agora não tem ele, eu não tenho nem coragem, nem vejo a foto dele, não tenho coragem, pastor. E esse pastor, amigo meu, ele falou assim: olha, eu vou fazer alguma coisa, vou ver lá com a igreja. E ele começou levantando alguma ajuda com algumas pessoas, e algumas pessoas ajudaram com um saco de cimento, outros ajudaram com 2 sacos, porque ela está morando num lugar que está chovendo tudo, na casinha não é chão mesmo duro, no barro, e não está rebocado, não tem janela, é um plástico. Então Jesus falou no coração dele, ele sentiu que era da parte de Deus. E o Senhor, sempre Ele quer que nós, como igreja, irmãos, nós temos que, a igreja, a marca da igreja é o amor, é ou não é, amados? Aí ele acabou de falar e falou assim: já sei. E o Senhor também me tocou, falou: pode deixar, pastor, vou estar ajudando no cimento também. E é assim, amados, a igreja do Senhor está aqui para fazer a diferença, mas às vezes, na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas dificuldades, mas Deus, Ele opera no momento de dificuldade. Você toma posse? Você crê? Amém? Deus, Ele opera grandes milagres na nossa caminhada. Então, meus amados, nós podemos ver, amados, que o milagre ocorre num momento difícil da nossa caminhada. Pense comigo, uma multidão faminta ali naquele lugar. Que situação! A hora ia passando, o dia ia passando, não tinha nenhuma lanchonete ali perto, não é assim? No deserto,
deveria não ter água, mas eles estavam ali diante daquele que é dono do milagre. Amém, amados? Glória a Deus. Então, meus amados, Jesus, o que ele faz? Diz o texto, versículo 11. Vamos ler o 10 em diante. Ele disse: Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Os discípulos, pelo que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Amados, quando nós agradecemos a Deus, Ele multiplica. Amém, amados? Quando nós pedimos ao Senhor, às vezes você está preocupado: olha, eu acho que não vai dar para o mês não, mas você agradece ao Senhor, chega no final e ainda sobra, não é assim? E foi o que aconteceu. Jesus, Ele multiplica aqueles pães, Ele multiplica aqueles peixes, amados, e dá para alimentar todos ali naquele lugar. Ainda sobra pães naquele lugar. E Jesus, Ele manda guardar, amados, aquilo que sobrou, amados. Porque muitas das vezes, amados, tem gente que só fica reclamando, em vez de agradecer a Deus, reclama. Não é assim que acontece? Tem gente que desperdiça, tem gente que joga fora. Mas Jesus, Ele falou o quê? Ele mandou jogar fora? Mandou guardar. Olha o que diz o texto: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido, aquelas sobras eles guardaram. E vendo, pois, os judeus o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente profeta. Amém, irmãos? Porque eles perceberam que só alguém divino poderia realizar aquele grande milagre ali naquele lugar. E esse mesmo Jesus, Ele está presente aqui através do Teu Santo Espírito. Então agradeça, nunca deixe de agradecer ao Senhor. Você vai alimentar, você vai se alimentar, é no momento do almoço, da janta. Agradeça ao Senhor, amém? Porque Ele multiplica, e eu profetizo sobre a tua vida, querido. Jesus, Ele vai multiplicar, amém? Ele vai multiplicar os seus celeiros, irmãos, amém? Não vai faltar nada na sua mesa, porque a promessa do Senhor: nunca viu o justo mendigar o pão, irmãos, amém? Porque quando nós servimos ao Deus poderoso, quando nós somos fiéis a Ele, Ele não deixa faltar nada na sua casa, amém? Ele multiplica. Você pode dar glória a Deus? E diz o texto aqui: e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, porque eles queriam fazer de Jesus rei, porque muitos ali estavam aguardando o Messias, amados, um homem poderoso que sentaria ali no trono de Davi, porque eles estavam debaixo de comando romano, não é assim? Então, para muitos ali, esse Jesus, ele viria para conquistar e para assumir Israel. Mas Jesus, ele veio aqui com outro propósito, amém? Ele veio nesse mundo para nos salvar. O povo estava andando em trevas, mas o próprio João falou que a verdadeira luz veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do Pai. Então eu tenho certeza que Deus, Ele falou no teu coração nessa noite. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, porque o desejo de Jesus é que todos tenham uma intimidade com Ele, porque
toda a palavra, todo esse texto, amados, no fundo, Jesus ele está apresentando para o povo que Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que mata a nossa fome, amados, amém? E Ele, eu tenho certeza que Ele está olhando para você. Você que está nos assistindo por esse vídeo, eu tenho uma palavra para a tua vida, querido. Jesus, Ele tem poder de mudar a situação, o quadro, seja lá qual for. Ele tem todo o poder. Ele tem poder para multiplicar. Se está faltando algo na tua vida, querido, eu tenho certeza que Jesus ele tem poder de colocar no lugar aquilo que está faltando e mudar a sua história, querido, e trazer um novo tempo à tua vida, querido. Então toma posse dessa palavra.